Você sabia que pelo menos 100 mil novos casos de Alzheimer e outras demências vão ser diagnosticados esse ano no Brasil? A prevalência é muito grande, principalmente depois dos 60 anos. É um fantasma que assombra os 60 a mais. E a gente vai saber muito mais sobre isso agora, conversando com o médico neurologista Carlos Henrique. Muito obrigado, Ana, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. É um prazer estar com o teu público, que é sempre muito bem informado por você. Então, estamos aqui para falar sobre o envelhecimento, sobre as doenças do envelhecimento, sobre esses males que vêm acontecendo. Um certo ponto, eles vêm acontecendo mais atualmente porque a gente também tem vivido mais. Né? Esse é o bom da história. Né? Com o tempo, nós estamos vivendo mais, mas também nós temos outras doenças da modernidade, que são as doenças do envelhecimento. Ou seja, é o tributo, é o imposto que nós estamos pagando para viver mais. Sim, exatamente isso. A gente vê na história da medicina, na história por exemplo, a expectativa de vida hoje do brasileiro é entre 75 e 80 anos, em alguns lugares do Brasil mais de 80 anos, como aqui no Sul. Então, na década de 40, na década de 30, a expectativa da maioria do Brasil não chegava a 40 anos. Então não se falava de Alzheimer, não se falava das demências. Hoje isso está na boca do povo. Né? As pessoas vão ouvir teu programa, vão ver e ouvir teu programa com muita atenção, porque hoje as pessoas vivem até 80 anos ou mais e essas doenças são prevalentes. Eu acho que hoje não existe uma família ou um contexto ali familiar ou de amigos ou de vizinhos que não tenha pelo menos uma pessoa com Alzheimer ou Parkinson, né? É uma coisa assim que está presente na vida de todo mundo. Parkinson é menos comum, né? Mas eu tô preparando uma aula que eu vou dar aula no Congresso Mundial agora sobre movimentos de Parkinson. E assim, James Parkinson, quando descreveu a doença, ele não falou sobre as alterações cognitivas da doença. Quem corrigiu isso foi Charcot, né? No final do século XIX, e colocou lá, não, Parkinson tem alterações cognitivas também, mas mais no final da doença. Né? E hoje a gente tem as várias doenças com parkinsonismo que têm alterações cognitivas. Né? Como você bem está falando, a doença de Alzheimer não é a única demência. Nós temos várias demências. E as famílias muitas famílias têm pacientes com demência, não necessariamente a doença de Alzheimer. Às vezes a gente vê assim, na minha família tem Alzheimer, mas a gente vê que aquele paciente não tem Alzheimer. Então, será que aquela demência não era uma demência familiar? E aquele outro paciente lá faleceu com o diagnóstico de Alzheimer e não era Alzheimer. Né? Então, e era a demência genética que está acontecendo em outras pessoas da família. Isso é muito comum também. E uma coisa que acaba ficando bem difícil para se trabalhar, né? Quando se vai fazer aí essa anamnese, casos familiares. Os nossos avós faleceram antes, via de regra, faleceram antes de chegar na idade do Alzheimer. Os nossos tios, avós, etc. Aí hoje você tem pai, mãe, tio, e você não sabe dizer se existe essa prevalência genética ou não, né? Sim. Doença de Parkinson tem uma genética de mais ou menos 10%. Alzheimer genético também em torno de 10%. Mas o que acontece? Você tem mais ou menos uma predisposição genética onde o meio age sob aquela predisposição genética. Então, por isso, mais no Alzheimer. Muito mais no Alzheimer do que no Parkinson. Né? Então, isso é muito interessante da gente ver quais foram os fatores ambientais, sociais, culturais que agiram sobre uma pessoa que, às vezes, não agiram sobre os seus familiares e não deu tempo de agir sobre o familiar porque o familiar morreu antes. Né? Então, isso é muito importante que você está falando. Mas eu não tive nenhum caso na família. Por que aquelas pessoas não foram submetidas aos mesmos fatores que você e aquelas pessoas viveram muito pouco?
Né? Então isso é muito importante, realmente, o que você está falando. A gente brinca muito que às vezes, né, fumante tem a tendência de justificar sempre, né, o vício. Então, quem fuma não tem Alzheimer. Claro que não morre antes de alguma outra coisa. Isso é uma clássica nossa na medicina. Exatamente. Né? Mas o fumo não protege? Claro que protege, se morre antes. Se morre antes, você não vai ter nada disso, né? Então, e nesse caso, emendando nisso, Carlos Henrique, a gente tem uma correlação direta, assim, fumo, câncer de pulmão, doenças cardiovasculares. Você tem ali, né, pressão alta, AVC. Você tem alguma coisa. Agora, no Alzheimer, você não tem aí uma relação de causa e efeito? Então, você está falando uma coisa muito importante. Porque hoje a gente sabe que é muito difícil você ter uma doença de Alzheimer puro. Tá? Aquela pessoa onde você vê a ressonância, você só tem degeneração, diminuição das áreas de memória na ressonância. Você vai fazer um PET scan, que é um outro exame que a gente pode até conversar aqui só hoje no Brasil, e a gente pode até explicar por causa disso. Mas vamos falar da ressonância, que você vê na ressonância que só tem degeneração, só tem diminuição, não tem nada vascular. Fatores vasculares são muito presentes na nossa população. Esses dias eu estava vendo um mapa, um Mundi, né, e sobre obesidade. E nós vemos lá que até a Europa, que tinha menos obesidade, porque os europeus comem melhor do que a gente, já tem aumentado o índice de obesidade. Os americanos, então, Jesus, né? Eles são muito obesos. E a América e os latinos, como nós aqui, também somos obesos. Então, nós temos os fatores relacionados à obesidade, os fatores vasculares. Então, assim, a demência vascular é muito comum, em alguns lugares mais comuns do que o Alzheimer. E a demência mista vascular e degenerativa talvez seja a mais comum de todas, porque é difícil você pegar um paciente só com Alzheimer. Ele tem um componente vascular. E a gente sabe hoje como os fatores, por exemplo, o diabetes, como o diabetes prejudica e piora a degeneração. Isso é muito claro para a gente, como o diabetes piora o Alzheimer e como o diabetes piora o Parkinson. É tanto que hoje já tem pesquisa desses medicamentos aí que todo mundo usa para tudo que é coisa. Né? Eles podem ajudar, por exemplo, a estacionar a progressão da doença de Parkinson, por exemplo. Está bem no começo essas pesquisas, mas a gente já sabe que existe uma tendência dessas medicações no futuro para ter controle da doença de Parkinson. Então, assim, isso é muito importante, esses fatores que você está falando. Então, assim, é muito importante controlar as doenças vasculares. Então, tanto no paciente que tem demência vascular pura, quanto nos pacientes que têm doenças degenerativas, para que a parte vascular não faça com que se some a degeneração e aquele quadro progrida mais rapidamente do que ele já era. Então, assim, isso é muito importante. A hipertensão, diabetes, colesterol e o fumo e o álcool. Então, esses são fatores assim que devem ser controlados sempre em todo mundo. E se você tem uma tendência a ter uma degeneração, uma doença neurodegenerativa, você já começou a dar sintomas, essas doenças têm que ser controladas assim muito rigorosamente. Mas eu não posso comer nem um pedacinho de bolo, mas daí você vê o vovozinho. Se você, claro, está no nível mais grave da doença, já passou, que 90 anos, paciente já no estado grave da doença de Alzheimer, você fala, não vai dar um bolo para o vovozinho. Mas se você está no início, você pode retardar a doença. Não, o vovozinho não vai comer bolo. Sinto muito, mas né? Contente-se com o seu biscoitinho integral. Isso aí. Carlos, quanto que o etarismo é inimigo do tratamento? Porque a gente vê muito, todo velho é esquecido. Todo velho é rabugento. Onde é que a gente tem aí o limite da busca do socorro ou da perda natural de memória, de reflexo, etc? Nós, em neurologia cognitiva, nós dividimos o que é normal e o que não é normal. Mas é uma divisão muito arbitrária, é tudo rótulo. Não, isso é científico. Né? Nós temos, então, um indivíduo normal
E nós temos, isso eu falo muito na minha prática diária, principalmente para os adolescentes que eu vejo. Assim, o nosso cérebro está em desenvolvimento até os 20 e poucos anos, ele não parou de se formar. Né? Nós nascemos muito incompletos, né? Só ver as moleiras, né? O nosso crânio nem fechado está quando a gente não sabe andar, não sabe falar. Então, assim, a gente tem um desenvolvimento que vai, né? Então, o cérebro precisa ser preservado. Então, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, nós precisamos cuidar desse cérebro muito, porque a nossa vida adulta vai trazer consequências do mau cuidado do desenvolvimento desse cérebro, de todo o mau cuidado desse cérebro, desde fome, desde maus tratos, desde tudo. Esse cérebro não vai... Nós não vamos conseguir ser premiados no futuro com o maltrato do cérebro na infância. Então, isso é o começo. Então, quando nós vamos passando desta fase, nós já vamos também perdendo. Então a gente já começa a ficar mais esquecido depois dos 20 anos. Ou seja, depois dos 20 já começamos a ficar velho. Então nós temos um começo onde há um desenvolvimento desse cérebro. A adolescência hoje vai até os 35 anos. Nossa! Porque tá todo mundo adolescente. Caso Henrique, na minha época, a adolescência era dos 14 aos 18. Antes do 14 hoje, era muito pequeno, depois dos 18 já estava muito velho. Hoje a adolescente vai até... A adolescência vai longe. Mas nessa adolescência tardia que a nossa juventude hoje vive, nós já começamos a perder um pouco, e isso é normal. Perder um pouco mais depois dos 40, 50 anos, isso tudo é normal. Né? Perder o processo de organização do pensamento e da memorização, que vem desde você prestar atenção para conseguir guardar, até o processo do que vai ser guardado e o que não vai ser guardado, isso piora depois dos 20, 30 anos, 50 anos. Normalmente, você, quando tem 50, 60 anos, já não guarda mais as coisas de quando você guardava quando estava na faculdade. Né? Isso é muito normal. Né? Na faculdade, você vira à noite estudando, volta no outro dia, está lá na aula. Faça isso com 60 anos. Né? Não vai dar certo. Você vai ter rastro. Né? Então, a gente sabe disso. Né? A gente sabe que isso é normal, porque o nosso cérebro tem essas fases de amadurecimento que é normal, como a nossa pele, né? Como os nossos órgãos, como tudo, né? No nosso corpo. Então, isso é normal. Mas nós temos fases que não são normais, que são os declínios cognitivos. Ter um declínio cognitivo de alguma fase, ou da atenção, funções executivas, capacidade do planejamento, ou da memória, ou da linguagem, não significa necessariamente que você vai evoluir para o próximo passo, que é a demência. Mas você está aí, se você já chegou nessa fase e um neurologista é capaz de identificar isso, significa que você liga uma luz de alerta para o paciente e para a família. Olha, você tem declínio cognitivo. Leve. Aqui você não tem demência, você não tem sinal de nenhuma doença degenerativa, mas aqui está começando. E aqui nós temos que fazer algumas coisas. Porque você tem uma chance de 10 a 15% ao ano de evoluir com uma demência. Nós não sabemos quais. Né? Então, assim, e existem alguns outros sintomas que nos indicam também que você pode estar evoluindo para uma doença neurodegenerativa. Depressão arrastada, dificuldade com sono, tanto insônia quanto distúrbio comportamental do sono REM, que é você não acordar, porque a gente tem o sono REM, é o sono que a gente sonha. Então, e no sono REM a gente desliga os músculos. Mas a gente fica com o cérebro muito funcionando. Se você, por acaso, não desliga os músculos e está sonhando, o que acontece? Você se mexe, você fala, e você briga durante o sono, e você bate. Se isso está acontecendo frequentemente, é que você tem distúrbio comportamental do sono REM. Se você começa com esse é um sinal de que alguma coisa
não está bem. Né? Então você tem incontinência urinária, não a incontinência urinária pela bexiga caída, mas uma incontinência urinária de alteração neurológica. Então são sinais que estão indicando que o cérebro não está controlando direito os sinais do teu corpo e aquilo pode indicar que você está evoluindo para uma doença degenerativa. Então todos esses sinais, desde o declínio cognitivo leve até alterações de sono, depressão, intestino preso, tudo isso por muito tempo, não é assim, eu sonhei essa noite, fiquei falando, não é isso, não vai atormentar a família por causa disso. Então, assim, se isso está perdurando, Ana, isso são sinais de que alguma coisa no teu cérebro, então, assim, talvez seja hora de investigar um pouco melhor isso, talvez seja hora de sinais de alerta para a família, né, de que aquilo não é só uma depressão. Aquilo não é só um distúrbio do sono. Aquilo ali é apneia do sono também. Então, assim, algumas coisas ali estão acontecendo que podem evoluir. Aquilo não, que ele pode continuar assim, você morrer com 100 anos e ficar só assim, levemente esquecido, alguma coisa, uma dificuldade de organizar as coisas. Não tem problema, não precisa nem medicar. Né? Então, mas pode ser que aquilo seja um problema ali, talvez no próximo ano. Então, assim, isso é muito importante da gente avisar as pessoas de que... E hoje em dia, a gente pode até falar de tratamento, isso pode indicar alguma coisa para o tratamento precoce também. E como tudo, embora a demência não tenha necessariamente cura, né, Carlos? Ela é uma doença progressiva, incurável, mas ela pode ser freada. Pode ser freada, eu acho meio perigoso de dizer. Perigoso de dizer, mas ela pode ser alentificada. Sei. Então, assim, já que a gente vai falar tratamento, a gente vai falar da notícia dessa semana passada, né? Que foi a aprovação da Anvisa de um dos tipos de anticorpos monoclonais para a doença de Alzheimer. Então, isso, assim, eu sou editor do principal, sou co-editor, editor adjunto do principal revista brasileira e latino-americana científica de neurologia, que é o Arquivo de Neuropsiquiatria, que é uma revista brasileira, mas ela é importante no mundo inteiro. Então, vai sair agora, né, ela já está no prelo, né, para sair, deve sair essa semana ou na semana que vem, 3 artigos numa sessão que a gente chama de Point of View. São 3 artigos escritos por... O primeiro é escrito por 2 cientistas, 2 neurologistas britânicos, o segundo por 2 neurologistas da USP, e o terceiro, que faz o meio termo, já foi editor-chefe dessa revista, por um cara maravilhoso, que é o Paulo Caramelli, que é de Minas, e ele faz o meio termo. O primeiro dos britânicos, ele fala: talvez a gente deva usar esses medicamentos para a doença de Alzheimer, mas temos que ser assim um pouco cautelosos. O segundo, que é do professor Nitrini e do Stuart Neto, que são da USP, que são muito bons, não temos que usar. E a opinião dele é a minha, e a opinião da franca e absoluta maioria dos médicos do mundo e dos médicos brasileiros que entendem de cognição. Não vai adiantar. Não use. E a terceira parte é o Caramelli fazendo um meio termo ali, e ele faz muito bem essa terceira parte. Então, assim, já está pronto, a gente já está desde o começo do ano fazendo isso aqui, só falta agora a editora mandar para a gente corrigido para soltar. E eles vão estar free, né? Porque a nossa revista é uma revista científica aberta, né? A gente vai estar free na internet, isso aí para todos os meios de comunicação que quiserem ler e reproduzir, né? Isso aí é aberto. E todo mundo, é inglês, mas todo mundo que quiser ler está lá, né? E é embasado cientificamente. São ótimos os artigos. Eu lembro quando a primeira vez que se tentou fazer anticorpo monoclonal para Alzheimer, eu lembro que eu cheguei no congresso americano, fui em Washington, eu cheguei assim esperando as novidades. E foi uma decepção. Nada serve, nada presta. Daí durante a pandemia, foi o congresso americano foi online. E assim, eu já estava esperando, não presta. Né? E daí teve uma mesa redonda entre
uma neurologista que defendeu, sim, vamos usar esse novo, e a outra não vamos usar. Mas assim, foi uma coisa medonha, né, do céu, a briga das duas. Quase se engalfinharam. Nossa Senhora! Porque a gente achava que o FDA, né, que a Anvisa americana, nunca ia aprovar aquilo. Né? E assim, uma semana depois, porque aqui estava defendendo, não vamos usar isso aqui de jeito nenhum, tinha muito argumento. E muito argumento. E daí eu vi, nossa, isso aqui não vai ser usado. Semana seguinte o FDA aprovou. Aí eu sinto né, a política assim, dos foi lobbies assim, farmacêuticos, etc. Né? E quase nenhum outro país do mundo aprovou esse primeiro. No Brasil não foi aprovado, mas depois lançaram um segundo que foi tirado do mercado, e agora esse terceiro. Esse terceiro tem sido aprovado com muitas reservas em vários países do mundo e está sendo aprovado aqui. O que acontece com esses anticorpos monoclonais? Primeiro é a teoria dos amiloides. Eles limpam os amiloides. Então, isso é muito bom. Você faz depois o PET scan. Isso é um outro problema, que o PET scan ele precisa de um rádio traçador para você põe lá no PET e ele precisa de um rádio traçador que detecta os amiloides. Nos Estados Unidos tem vários rádios traçadores, mas nós temos leis brasileiras que impedem que a gente importe produtos nucleares. Então eles têm que ser produzidos no Brasil. Então aqui no Brasil a gente não tem a mesma coisa que os americanos têm. Então assim, quando a gente faz PET scan, que as pessoas querem fazer PET scan, eu vou fazer PET scan, não sei o quê. A gente não tem a facilidade que os americanos têm. Daí eu falo, você quer ir fazer nos Estados Unidos? Exatamente. Porque aqui no Brasil a gente tem, e assim, esses corpos amiloides têm várias demências. Não é só no Alzheimer. Então a gente acaba confundindo, mais confunde do que ajuda, porque a gente não tem todos os radiotraçadores que tem nos Estados Unidos, e assim, acaba, às vezes, muito... Só que para usar esse medicamento, vamos ter que usar o radiotraçador que a gente tem aqui. Já começa por aí a dificuldade. Dizer, nós já estamos difícil. Já estamos difícil. Depois, assim, tem que ter... E depois você tem que comprovar a limpeza com os radiotraçadores. Porque ele limpa os amiloides. Mas já foi comprovado em vários estudos científicos que limpar amiloides, essas placas amiloides que acontecem no Alzheimer, não necessariamente melhora a função cognitiva. Então, assim, ele serve realmente para limpar as placas, mas será que isso é o suficiente para a gente tratar a doença? E mais, você precisa começar a doença lá no começo. Então, não adianta para paciente que já está no meio do caminho, que já está realmente demonstrando alterações mais complexas da doença, como são os pacientes que a gente pega no consultório. Faz 2 anos que papai está esquecido, faz 2 anos que o papai esqueceu o carro no supermercado, faz 2 anos, e agora que o papai está... Agora o papai está ruim. Daí leva o papai no consultório. Daí, assim, o que acontece? Ali já foi o tempo de usar esses medicamentos. Então tem que ser paciente que pegou lá no começo, para ele ter algum grau de eficácia. E você tem que tirar daí, tem que fazer exame do líquido cerebral para ver se tem algum... Então, assim, é muito difícil. Sem dizer que é absurdamente caro. Nós não temos acesso a isso no Brasil, né? Não. Assim, até que o governo... Eu tenho, por exemplo, pacientes com esclerose múltipla, que tem... Mas esses remédios para esclerose múltipla realmente mudam a vida do paciente. É diferente, né? Vai lá, custa uma fortuna, mas realmente você vê a vida do paciente mudar. Então, assim, daí o governo gasta uma fortuna com isso, mas você vê a vida do paciente indo para frente. Né? Então, assim... Agora, assim, nesse você caso, até pensa assim, que eu, assim, o nosso dinheirinho desse país pobre, né? Assim, para um remédio que pouca eficácia para... Carlos, nessa altura a gente entra no... É melhor prevenir do que remediar. Nossa, com certeza. Dá para se falar em prevenção de Alzheimer? Claro que dá. E outras demências? Pode-se falar em prevenção? Sim. Nos quadros genéticos, né, que são a minoria, você já vai prevenindo, né, desde que você já saiba. E nos quadros, por exemplo, de doença de Alzheimer, a gente sabe muito bem que educação é o fator principal. Quanto mais educado em anos de estudo, quanto mais você lê, quanto mais você explora a sua mente, quanto mais você se desafia, esse é o fator.
Esse é o fator determinante. Em tempos de TikTok, nós vamos falar isso. Né? Então, assim, nós estamos num tempo assim que nós estamos pedindo para ter um cérebro atrofiado, né? Porque assim, o que é esse povo o dia inteiro no TikTok, né? Assim, o que você vai esperar se isso continuar? Porque a gente já vê o déficit na qualidade de aprendizado do povo que está nas fases iniciais e até na fase superior, porque fica ali, se agrada com coisas curtas, textos curtos, se dá um... eu dou aula para mestrado e doutorado, né? Daí você dá um texto longo. Não tem paciência. Assim, não tem capacidade. Porque as pessoas se acostumam com textos curtos, né? Então, assim, um livro, né? Outra língua, né? As pessoas precisam se desafiar nesse sentido, né? De aprender uma segunda língua, né? Mas você está exigindo muito. Né? Eu sei, é muito difícil tudo isso, né? Mas isso você sabe que vai prevenir, você vai viver cada vez mais. As pessoas que estão na vida adulta hoje, se hoje a previsão é 80, quanto vocês acham que vocês vão viver? Né? Vão viver muito mais de 80 anos. Como é que você quer viver com mais de 80 anos? Você quer viver com Alzheimer? Né? Não, as pessoas querem viver. Então, o que vão fazer? Eu não gosto de estudar. Né? Eu não gosto disso. Eu não gosto de ler. Né? Então, assim, só lamento. Então, que cérebro vai chegar aos 80 anos? Né? Então, assim, vai chegar, né? Bastante assim, prejudicado. E outra coisa, esporte. Né? Tratar o seu corpo, tratar as doenças vasculares, né? Os fatores de risco para doenças vasculares. Isso aqui é fundamental. Alimentação saudável, né? Mas tinha aqueles velhinhos lá antigamente que assim, não cuidavam de nada, não faziam esporte. Genética boa. Né? E vida que não era sedentária, né? Exatamente. Então, assim, você tem que pensar assim, que não dá para a gente se comparar com as pessoas que viveram 90, 100 anos antigamente. Né? Nós vivemos num mundo altamente estressante, onde nós somos cobrados absurdamente. Né? Isso tudo gera muita produção de corticoides endógenos e adrenalina que destroem o cérebro, destroem a capacidade regenerativa das células que suportam o cérebro. Então, assim, você não pode querer achar que se você não cuidar do cérebro, ele vai durar. Então, assim, ou seja, bom senso e canja de galinha continuam sendo um ótimo remédio. Nós não temos, tanto que era comum antigamente alguns médicos receitarem nootrópicos, remédios para ajudar o cérebro. Isso aí não existe mais, você não vê nenhum médico receitando mais nada disso, porque isso não funciona. Não tem remédio que previna o envelhecimento cerebral. O que nós temos hoje são medicamentos claramente que ajudam a nutrição do corpo inteiro e ajudam ali o do cérebro também. Só isso, não tem remédio que vai ajudar o cérebro. O que acaba facilitando a prevenção. Carlos, esse nosso papo a gente podia continuar aqui por mais horas a fio, mas nosso tempo aqui está acabando e eu só me resta te agradecer muito por essas informações, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu que agradeço vir aqui, agradeço sempre a tua gentileza comigo. E é bom informar os nossos pacientes, principalmente em relação à prevenção e acalmá-los, né? Assim, acalmar as pessoas. Não todo mundo vai ter Alzheimer, né? Isso é muito importante. Alzheimer é uma porcentagem das pessoas que vão viver mais. Exatamente. Né? Sem pânico. Sem pânico. Tá certo. Obrigada pela companhia e nós nos vemos no próximo Papo de Envelhecente.